Curiosidades sobre templo. O primeiro templo mencionado na Bíblia foi o Templo de Salomão. Edificado em 987 a.C., era um templo de imensas pedras, cedro aromático e revestimento de ouro que lhe davam invulgar esplendor. Cerca de 180 mil homens trabalharam na construção. O templo ficava situado num lugar histórico, no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque. Posteriormente se tornou a Eira de Araúna e foi comprada por Davi, e hoje nela está construída a Mesquita de Omar. Foi destruído pelos babilônios sob Nabucodonosor em 587 a.C. Então esse aí é o Templo de Salomão, o templo que o povo chorou por ele após o cativeiro babilônico na reconstrução do templo em Jerusalém. Lembrando que esse templo de Jerusalém, reerguido novamente, foi o templo de Zorobabel, o qual falaremos agora. Começa a construção do templo de Zorobabel, após a volta do cativeiro, em 536 a.C., por auspício de Ciro, no mesmo ano do seu primeiro regresso para Jerusalém, sob liderança do governador Zorobabel. A construção é paralisada depois de um ano, quando os inimigos de Jerusalém arrefecem os ânimos dos edificadores. Depois de 15 anos, no ano de 520, voltam a edificá-lo. Terminam a obra em 516 a.C., gastando apenas 4 anos. Não se comparava na elegância de suas linhas com a de Salomão. Era inferior no tamanho e na suntuosidade da alvenaria. O Senhor mesmo prometeu habitar dentro deste templo, e a sua glória seria maior do que o primeiro, segundo a profecia de Ageu, o profeta da restauração. Templo de Herodes. Principia no ano de 20 a.C. e é concluído no ano de 64 d.C., possivelmente por Vespasiano. É destruído pelo general Tito e seu exército em 70 d.C., devido a uma insurreição judaica. O templo que os discípulos do Senhor admiravam do tamanho das pedras. Segundo Jesus, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Esses são os 3 templos físicos que a Bíblia menciona: Templo de Salomão, Templo de Zorobabel e Templo de Herodes. Ainda existe o Templo de Ezequiel, que dá início com a glória terrena do Senhor. Esse templo é um templo da visão que Ezequiel teve. E aqui Ezequiel, profeta do Senhor, considerado como filho do homem, chamado por Deus de filho do homem, que era a tipologia do próprio Cristo, que foi chamado pelos evangelistas de filho do homem, principalmente Lucas. É feito aqui as reformas no ministério do santuário. Então é um templo visto por Ezequiel, né, numa visão, e é um templo futuro, que ainda não existe. Nós vimos nesse templo não mais a Shekinah entre os querubins, mas Jesus em seu trono, a realidade da presença de Deus no centro da terra. Você vê então 3 tipos de templos físicos existentes, que existiram, e o templo de Ezequiel, o templo visto por Ezequiel numa visão. E interessante que no passado o Senhor tinha um templo para o seu povo, hoje ele tem um povo para o seu templo. Porque a verdadeira igreja, o verdadeiro templo do Espírito Santo somos nós, a igreja individual. Lembrando que a igreja começa individualmente, para depois se tornar numa igreja local ou igreja denominacional, para desta forma ser a igreja universal, aquela igreja que Jesus Cristo vem buscar no arrebatamento. Então você é uma igreja, você é um templo. E a responsabilidade espiritual começa com essa igreja individual que somos nós. Além de que esta igreja, que somos nós, é a maior revelação de Deus para com o homem. A terceira revelação, universal ou geral. Ele se revela primeiro através das obras criadas por suas mãos, lá em Romanos, capítulo 1, verso 20.
Também ele se revela através da palavra escrita, em 2 de Pedro 1:21, e agora habitando dentro do próprio homem, como o Paulo ensina, em 1 de Coríntios 3:16. É isso aí, que Deus te abençoe e estude a Bíblia para que você possa ser sábio.